Hoje nós iremos tratar de um tema muito relevante, olhando para uma perspectiva bastante diferenciada com o processo aí dos desafios efetivos no desenvolvimento de lideranças transformadoras. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego, já vivi uma mudança de carreira na prática, sou enfermeira de formação e migrei para a área de recursos humanos. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de RH e uma vontade muito grande de fazer a diferença, realmente de agregar valor e transformar a vida dos profissionais através da Emprego, sejam eles pessoa física ou jurídica. É um prazer imenso estar aqui no 18º episódio do Pod Emprego, com uma convidada sênior, com uma bagagem profissional muito vasta, dentro de segmentos bastante estratégicos, dividindo aí mercado financeiro e também varejo alimentício, em grandes empresas, tanto nacionais quanto multinacionais. É uma carreira bastante transformadora a forma como essa executiva construiu a sua trajetória até hoje. Jaciane, é um prazer recebê-la no 18º episódio do Pod Emprego. Muito obrigada pelo seu aceite. Gostaria de pedir para que você se apresente e conte um pouco mais. Que legal, Lucila. Eu que agradeço o seu convite, estou super feliz aqui. Para mim é uma honra, né? Bater esse papo de qualidade contigo. Bom, vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Jaciane, eu sou curitibana, moro atualmente em Ribeirão Preto, mas eu já morei aí em 7 cidades, já morei um pouquinho fora do Brasil. Comecei a minha carreira muito cedo. No início da minha carreira, bem jovenzinha, eu trabalhei no varejo, trabalhei na área de telecomunicações, já fui operadora de contact center. E iniciei a minha carreira do ponto de vista de realmente mais profissionalização. Sim. E com mais fit daquilo que eu sonhava para a minha vida, no extinto, né, Banco HSBC, extinto aqui no Brasil, que eles foram embora, né? E quando eu comecei minha carreira no HSBC, eu iniciei como estagiária e eu fiz a minha carreira lá dentro. Eu fiquei 15 anos no HSBC, até o banco ser vendido para o Bradesco, fiquei 2 anos no Bradesco depois. E o legal dessa história é que quando eu entrei no HSBC, eu entrei na área de negócios, né? Eu não entrei no RH. Hoje eu sou uma diretora de recursos humanos, mas eu não iniciei minha carreira em recursos humanos. Eu iniciei minha carreira no negócio. Então, eu trabalhei como gerente de projetos, eu trabalhei com planejamento estratégico. Então, eu tive várias experiências dentro do HSBC, que era uma empresa muito formadora. Então, já fica a primeira dica. Sim. Empresas formadoras, né? As empresas precisam formar as pessoas. Às vezes você investe e forma a pessoa não exatamente para você, mas você forma a pessoa para o mercado de trabalho. Isso também é muito bom. Se o HSBC não tivesse investido o que investiu em mim, não tivesse acreditado, se eu não tivesse tido líderes que potencializaram os meus talentos e as minhas habilidades, talvez hoje eu não estivesse onde eu estou. Então, a gente sempre deve isso a alguém e as empresas precisam pensar nesse legado, não pensar só no hoje. E o HSBC é uma empresa que eles nunca pensaram só no hoje, eles realmente formavam as pessoas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias cidades, com vários projetos diferenciados. Eu fui para RH, saí do RH, fui de novo e a terceira vez que eu voltei para RH eu fiquei, que foi em 2007, né? E aí eu assumi uma posição muito interessante dentro do banco, que foi um projeto. Em 2007, o HSBC já pensava no RH estratégico, né? Então, bastante pioneiro. Bastante vanguardista. O HSBC sempre foi assim. Então, em 2007, eu me mudei para Porto Alegre e assumi toda a região do Rio Grande do Sul. E a gente tinha um desafio enorme de implementar um modelo de business partner. Em 2007, sim. Lucila. Sim. 2007. Ninguém entendia o que era business partner. Praticamente 20 anos atrás. Exatamente. E aí eu fui convidada para esse desafio. Eu me lembro que na época eles selecionaram do banco todo 14 profissionais e eu fui uma delas.
e vindo de negócio. E eles queriam pessoas de negócio, que conhecessem e tivessem fit com recursos humanos. E eu sempre fui apaixonada por recursos humanos, tive passagens rápidas por recursos humanos, mas eu também era apaixonada pelo negócio. Mas quando eu estava no HSBC fazendo essa minha trajetória de preparação, eu sempre imaginava o seguinte: eu sabia que eu ia ser uma profissional de RH porque era o que eu queria da minha vida. Eu já sabia o que eu queria da minha vida muito cedo, aliás. Sim, sim. Mas eu fiz essa jornada propositalmente. Porque eu queria ser um RH diferente dos RHs que eu via e que eu ouvia falar. E, com todo respeito, não é melhor ou pior, eu só queria fazer diferente. A minha vontade era de fazer diferente. Eu vi um RH muito operacional, pouco participativo, pouquíssimo colaborativo. Era como se fosse o dono de regras da cartilha e te aponta se você está fazendo certo ou errado. E não te ajuda com soluções. Eu não entendia que esse era o melhor modelo. Naquela época, na minha cabeça, eu era uma guria de 20 anos, mas eu já tinha minhas opiniões, né? E aí eu ficava pensando, eu quero trabalhar no RH, mas eu não quero fazer isso, eu quero ser diferente. Então eu achei que se eu passasse pela área de negócio, entendesse de negócio, entendesse as dores do negócio, se um dia eu tivesse a oportunidade de sentar numa cadeira de recursos humanos, seria mais fácil eu ajudar o negócio, como RH. Sim. Só que esse pensamento, há tantos anos atrás, era um pensamento que quase as pessoas achavam que eu era um pouquinho meio ET, assim. Sim. Mas de onde você tira Descolada, isso? né? Isso. Ali do mundo. Isso, de onde você tira essas coisas? Não existe. Não existe, mas vai ter que existir algum dia, porque as empresas, a cultura das pessoas vai mudar, as coisas vão evoluir, o mundo vai mudar. Então, esse modelo de RH tradicional não vai caber em algum momento. E aí, quando em 2007... o time de recursos humanos de Londres desenhou esse projeto junto com o Brasil, decidiram pilotar no Brasil. E aí eu fui uma das pessoas convidadas a participar desse projeto e eu topei. E aí eu me apaixonei de vez, porque uniam as duas coisas que eu mais gostava, que era negócio, estratégia de negócio e gente. Porque quem faz as coisas acontecer são as pessoas. E aí eu acho que foi uma sacada muito boa que eu tive. Foi intuitiva, era um desejo do meu coração. As pessoas, às vezes eu falava, não entendiam muito e nem acreditavam, mas eu insisti, sabe? Quando você tem aquele insight, aquela coisa que fala, alguma coisa fala no seu coração que é para você fazer, Sim. mesmo todo mundo achando que tá estranho. E eu fiz. E deu certo, né? E esse modelo, eu entrei nisso, saí da área de negócio, que na época o pessoal falou, meu, você não devia fazer isso. Você tem uma carreira gigante aqui em negócio, você tem habilidades, né? Você tem comportamentos que a gente precisa. Eu falei, não, mas a minha história não tá aqui, o meu futuro não tá aqui, o meu futuro tá no RH. Eu tenho certeza disso. E fui, nunca me arrependi, porque eu consegui aprender, continuar aprendendo sobre negócios, continuar trabalhando com estratégia. Na verdade, aprendi, né? Fui aprendendo, me desenvolvendo, evoluindo. Enfrentei muitos desafios, porque realmente era uma coisa muito nova, uma região nova, com uma cultura nova. Muito forte. Muito forte. Eu era muito jovem, mulher, jovem, eu não era da região, então eu enfrentei todos esses desafios que a gente sabe que existem até hoje. Dos porquês das coisas, né? Sim. E eu era muito questionada quando logo que eu cheguei. Por que você? Por que você, mulher? Por que tão jovem? Então, assim, eu era entrevistada, sabe? Pelos meus colegas o tempo todo. Eu imagino que sim, até dentro de uma região muito bairrista. Exato. Onde você... Como que você, uma mulher, veio de fora e trazer um conhecimento, agregar um valor que provavelmente nós temos aqui. Exato. E numa função disponível. Que ninguém entendia, né, Sim, Lucila? Que é para ajudar, ninguém entendia, nem eu, né? Então eu falei assim, a gente vai ter que construir isso juntos. Mas foi um momento da minha vida e da minha carreira que eu me desenvolvi muito. Não é clichê dizer que a gente cresce na dificuldade. A gente cresce na dificuldade. E cresce muito e muito rápido. Se você nega a dificuldade, ela não sai da sua vida. Se você aceita ela e trabalha ela, você aprende logo e ela passa. E aí vem outra. Então, a dificuldade, os problemas, eles existem para que a gente se desenvolva. E a gente tem que encarar isso com mais leveza, sabe? Sim. Porque eu acho que, olhando até para hoje, para o futuro... Eu acho que os profissionais que mais serão valorizados e que já estão sendo valorizados hoje no mercado de trabalho são aqueles que têm capacidade de resolver problemas complexos. Porque os problemas menos complexos a IA já está resolvendo para nós. Com certeza.
E como é que eu aprendo a resolver problema complexo? Vivendo, passando por eles, enfrentando eles, não é fugindo deles, né? Então, eu acho que isso é um aspecto que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que ouvirem refletirem, que a gente, quando está passando uma dificuldade, um problema, a nossa tendência é fugir dele, é natural, isso é do ser humano, é a nossa defesa natural. Sim, mas sim. não façam isso. Se o problema se apresentou, trabalha ele, enfrenta ele, resolve ele. E quanto mais rápido você resolver, mais rápido você parece que muda de fase. E outras coisas boas se apresentam para você. Então, eu fiquei esse tempo todo no mercado financeiro, é um mercado complexo, extremamente competitivo, muito sofisticado, exige muito de um profissional trabalhar tantos anos no mercado financeiro. E contando entre HSBC e Bradesco, eu fiquei 17 anos e foram empresas maravilhosas na minha vida. Eu me orgulho muito de ter passado por esses lugares. Eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu tive gestores sensacionais, espetaculares na minha história, na minha jornada. Eu tive muito mais gente boa do que o contrário. E até os que não eram tão bons, eu também aprendi como não fazer, né? Então, Sempre, né? Sempre. Os insights e o aprendizado a gente carrega pra vida. Carrega para a vida. Aí, no final de 2017, eu estava já numa jornada muito interessante no Banco Bradesco, mas eu senti que eu deveria fazer uma transição de novo, e aí de empresa. Foram 17 anos, né? Eu também ainda era bem jovem, já Sim. tinha bastante bagagem em 2017, e eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso experimentar outras coisas. Começou a me dar uma vontade de viver coisas diferentes, de conhecer pessoas diferentes, um mercado diferente. E aí, quando você começa a desejar muitas coisas, você se prepara, as coisas acontecem, né? E, enfim, na época eu fiz um acordo com o banco, saí do banco, graças a Deus pela porta da frente, tenho amigos no banco até hoje, graças a Deus eu encontro as pessoas com a minha cabeça erguida, abraço, e a gente, né, se fala. Isso é muito importante para qualquer profissional. Também vou deixar essa dica. Cuidado, pessoal, porque às vezes as pessoas ficam saindo das empresas, vou processar, vou brigar, vou isso. Gente, isso não leva ninguém a lugar algum. O mundo é o tamanho de uma ervilha. A gente continua se encontrando. E existe uma coisa que leva muitos anos para você construir, que é a sua reputação. E minutos para você destruir. Então, tomem cuidado com a forma com que vocês tocam as coisas. Esses dias eu ouvi de um colega meu que diz que você conhece alguém quando você se divorcia da pessoa, né? Eu falei assim, então se a gente conhece o funcionário, o dia que ele pede a conta, ou a gente desliga ele. Porque é aí que você vai conhecer a pessoa, não é? Porque não precisa ser uma saída truculenta. Não precisa, porque as pessoas mudam e tá tudo bem. Isso serve tanto para as empresas, viu, Lucy, quanto para os funcionários, para os empregados. Sim. Porque tem empresa também que vai desligar uma pessoa e, assim, custa sentar e conversar? Faz um acordo, conversa, fala, olha, não tá dando mais, já conversei contigo, não cabe mais, sim, você me ajudou, agora não me ajuda mais, vamos evoluir, vamos conversar. Então, eu acho que essas relações, elas precisam melhorar. Enfim, eu fiz essa saída. Foi no mês de outubro de 17, novembro de 18 eu já estava no Grupo Carrefour. E eu fui convidada para trabalhar no Grupo Carrefour, numa área super legal. Eu amei trabalhar lá, mas eu confesso que quando eu fui pro Carrefour, gente, eu achei que ia ficar uns 6 meses só, sabe? Eu falei, mas eu sou de banco, não entendo nada desse negócio aqui de varejo. Eu não tô entendendo nada que eles estão falando. Segmento aceleradíssimo. Muito acelerado e diferente. Eu falei, eu não tô entendendo nada que eu tô ouvindo aqui, mas tudo bem, vou aprender. Eu lembro que eu pensava assim, vou ficar 6 meses, vou ajudar a turma, colocar lá em ordem, depois eu vou voltar para banco. E não foi isso que aconteceu, porque eu me apaixonei pelo varejo. Eu entrei numa operação financeira, né? Sim. Então, eu cuidava das operações de venda de cartão Carrefour, cartão Atacadão. Eu cuidava de uma diretoria específica que cuidava disso. Que tem muito mais a ver com o mercado financeiro do que o varejo propriamente dito. Só que eu me aproximei do varejo, né? Porque você tá ali dentro do ecossistema, você começa a aprender. E eu comecei a me apaixonar, menina. Eu falei assim, nossa, que legal que é isso aqui. Que agitado, quanta gente boa, quanta gente, né?
quanta gente. Quando eu entrei no Carrefour, acho que já tinha uns 100 mil colaboradores. Eu falei, meu Deus do céu. O Bradesco também tinha cento e poucos mil. Mas, assim, mundos diversos, né? Tinha todo o mercado de varejo alimentar, varejo, drogaria, posto de gasolina, e-commerce. Começou uma infinidade de áreas. Começa a diversificar bastante, né? Exato. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ter uma oportunidade legal aqui de, numa única empresa, conhecer vários segmentos. Né? Você olha para uma área logística de um varejo, é uma empresa de logística. Sim. Você olha para postos de combustível, é uma rede de postos de combustível. Então, tem muitos negócios dentro de um mesmo negócio. É um ecossistema riquíssimo. E aí, eu me apaixonei por isso, porque eu consegui aprender sobre vários tipos de negócios no mesmo lugar. Bom, o tempo passou. Eu fiquei, no fim dos meus 6 meses da ideia inicial, fiquei quase 5 anos no Grupo Carrefour. Eu amei a minha jornada lá. Assumi como head de RH do Banco Carrefour, que foi uma história na minha carreira, assim, também, que eu guardo com muito carinho. Eu amei a minha passagem por lá. Lá eu tive a oportunidade de participar da transformação digital do Banco Carrefour. Então, você sai do varejo tradicional para um banco que está se digitalizando e você faz toda a jornada de transformação digital dentro desse banco. E transformação digital é muito mais do que tecnologia. Inclusive, a gente pode falar um pouco disso. Muito além, né? Muito além. A gente bate um papo sobre isso, que as pessoas... Às vezes, o nome não ajuda. A transformação digital, você acha que está comprando tecnologia. Não é isso. E aí, recentemente, há 2 anos e 5 meses atrás, exatamente, eu recebi uma proposta. Retorno de pandemia, na verdade, né? Só para contextualizar rápido. E eu comecei a pensar assim, eu acho que eu quero morar no interior. Porque eu sou curitibana, já morei num monte de lugar, já estava há 5 anos em São Paulo. E aquela loucura voltando, né? E eu comecei a pensar e desejar... Eu acho que eu quero morar no interior, eu gostaria de ser cadeira número 1 de RH. Ser cadeira número 1 de RH numa empresa do calibre do Banco do Grupo Carrefour é realmente algo bastante desafiador. Eu não estava almejando exatamente isso na minha vida naquele momento, mas eu queria ser cadeira número 1 de RH e eu estava a fim de trabalhar numa empresa com um perfil diferente e que eu nunca tivesse tido nenhuma experiência. Que seria uma empresa familiar brasileira mesmo, né? Porque o Bradesco é uma multinacional já. O Bradesco tem negócio no mundo inteiro. Eu falei, eu nunca trabalhei numa empresa assim, só brasileira e de família e grande. E comecei a desejar isso e queria morar no interior. Lucila, eu enfiei na cabeça, eu quero morar no interior. Quero saber como que é morar no interior. Quero ter um pouquinho mais de qualidade de vida. A pandemia fez, acho que, muita gente repensar. Certamente. Né? E olhando com toda a complexidade que São Paulo tem... com possibilidades também atreladas a uma vida um pouco mais simples ali. Sim. E menos complexa no dia a dia. Trânsito, questão da violência. Sim. São vários pontos aí que trouxeram muitos questionamentos à tona. Você começa a questionar assim, será que esse tempo todo que eu fico no trânsito, será que eu tenho mesmo que viver isso? Será que... eu preciso mesmo disso? Será que só existe isso? Sim. Né? Eu acho que às vezes a gente tem que parar na vida, olhar e falar assim, mas é só isso que existe? Será que não existe outra coisa? Né? E eu sou muito curiosa, né? Então, e eu sou muito reflexiva. Tudo que acontece na minha vida eu fico pensando, mas é isso mesmo? E por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, é um pouco do meu mindset, já de transformação mesmo, né? Eu sou uma pessoa mais... vanguardista. Eu tô muito mais no futuro do que no passado. O passado, ele vem na minha vida como experiências, bagagem para me dar segurança para fazer o que tem que ser feito para frente. Então, eu sempre tô com a cabeça muito ligada, né? E eu ficava pensando nisso. Mas será que é isso mesmo que eu tenho que viver? Será que eu não posso ter outra vida? E comecei com isso. E aí, recebi um telefonema do pessoal aqui da região, aqui do Savenhago. Eu não conhecia o Savenhago, né? Quando eles falaram Savenhago, eu falei, o que é isso, será, gente? Eu com vergonha de perguntar, falei, ai, meu Deus, o que é Savenhago? Não sabia nem falar o nome, falei errado. Enfim, depois conheci a empresa, conheci as pessoas, conheci o Chalinho, o seu Toninho, o Beto, toda a diretoria. Eu vim pra cá, né, num final de semana, conheci o pessoal, falei, cara, é muito legal, tipo, isso daqui tudo é o que eu estava imaginando. Sim. É o que, na verdade, eu sonhava. Mas eu não sabia que
que o interior tinha essa potência, para ser bem sincera. Eu imaginava, mas eu não tinha realizado isso ainda, né? A gente fica muito tempo em multinacional, você acha que só a multinacional tem desafios e é gigantesca porque é só aquilo que você viveu, né? Somente em grandes metrópoles aí. Exato. E aí eu vi que que existiam oportunidades também em outros lugares, com muito mais coerência com as coisas que eu estava sonhando até para minha vida pessoal. E eu fiquei imaginando, por que não? É uma cadeira número 1, né? É uma empresa que tá numa vibe de transformação, de crescimento e expansão. Isso é maravilhoso, Lucila. É maravilhoso eu não ter que pensar o tempo inteiro em redução de despesa, sabe? Assim, é óbvio que a gente cuida da despesa, é óbvio que nós vamos cuidar de eficiência operacional, mas a preocupação dessa empresa é crescimento. E é uma delícia trabalhar em empresa em expansão. Uma verdadeira delícia, assim. Eu estou muito feliz com isso. E é uma experiência diferente para a minha carreira. Melhorou meu repertório, melhorou a minha experiência. Eu tenho aprendido coisas que eu não sabia que existiam. É uma empresa onde as decisões são tomadas e executadas muito mais rápido do que uma multinacional. Isso é muito legal. Sim, né? Às vezes quem está em multinacional, porque tem a grife, né, da multinacional. Sim, você tem ali um cartão de visita muito atrativo. Com certeza. Só que assim, tem coisas que levam 2 anos para acontecer. Aqui não. Né? As coisas são mais rápidas. E isso é muito legal. Essa sensação de realização constante é muito positiva, né? Enfim, eu achei que faria sentido para minha vida e cá estou. Há 2 anos e 5 meses. Nós já estamos com 13 mil colaboradores na rede, uma expansão muito forte. Né? A gente participei aqui da abertura de um novo negócio, que é o Atacarejo, que é o Paulistão. Então, assim, a gente está construindo uma história muito legal dentro do Grupo Savenhago. Estou muito feliz, me sinto muito orgulhosa, muito honrada de fazer parte dessa transformação de uma empresa tão forte e relevante do interior paulista. Sim, sim, e uma empresa que cada vez mais, até pelo porte que a empresa tem hoje, o quanto de notoriedade que essa empresa tem ganhado a cada ano, né, de uma forma bastante sólida. Isso realmente, não só para a região, mas a nível Brasil, de uma representatividade muito grande, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente olha, né, para o tamanho do grupo, para a estratégia do grupo, uma estratégia muito clara, muito coerente, né, muito pé no chão. É muito legal, assim, você ver que as coisas que são ditas são cumpridas, muito transparente. Sim. Isso é muito importante, acho que para qualquer profissional, sabe? Isso é muito bacana. E eu tenho tido a oportunidade de vivenciar isso. Então, hoje eu estou à frente desse time de recursos humanos, eu sou diretora de RH, né, do grupo todo. Eu sou a primeira mulher diretora de RH do grupo. Eu acho que isso já é uma mensagem importante para o mercado e para as pessoas e para as mulheres. Quando eu cheguei aqui, eu via que não era comum isso no interior. Falei, não é comum, mas é possível, né? Vamos olhar o copo meio cheio. E o quanto as mulheres daqui do interior estão dispostas também a estudar, a se dedicarem, a fazerem trajetórias diferentes, né? Sim, Porque a gente precisa estar pronto, não é uma empresa simples, é uma empresa de 13 mil colaboradores, com faturamento de mais de 7 bilhões, com uma expansão forte, com muitos líderes, eu tenho quase 1.000 líderes dentro dessa empresa. Então, assim, precisa de preparo também. E quanto as nossas mulheres estão dispostas? Eu acredito que elas estão. Eu acredito mesmo. Eu sou totalmente favorável, apoiadora. Eu quero que elas se inspirem, eu quero que elas queiram. Eu acredito no potencial feminino. Acredito no masculino também, eu não tenho problema com isso, até porque, Lucila, tem um negócio que eu queria dizer, eu estou onde eu estou hoje graças a muitos homens que me ajudaram. Com certeza. Muitos homens que investiram em mim, que me olharam e perceberam que eu tinha habilidade, que eu tinha algum potencial. Então, eu devo o meu desenvolvimento, eu devo muito da minha carreira a grandes homens líderes que estiveram comigo nessa jornada. Porque no mercado financeiro, no varejo, não preciso nem te dizer que eu tive muito mais lideranças masculinas do que femininas. Sim. Né? Eram poucas mulheres fortes, das quais eu me inspirei também, mas muito poucas. Então, de fato, quem esteve mais próximo a mim
foram líderes homens, então eles me ajudaram também a ser quem eu sou. Então, não tem essa coisa, eu sou a favor ou contra, não, gente. A gente tem que trabalhar juntos, a gente tem que ser a favor do talento, a gente tem que ser a favor de quem quer. Não interessa se é homem, se é mulher, sabe? Sim. Então, acho que isso é legal de deixar de reflexão, porque a gente está falando aqui para um público de liderança, né? Sim, e até dentro de um contexto super importante, olhando para esse processo de transformação, para lideranças aí, quais são esses desafios, acho que tem um papel da mulher onde ela ocupa múltiplos papéis e o trabalho sempre foi algo deixado um pouco de lado pela questão dos papéis e cada vez mais é uma tarefa árdua, mas esse equilíbrio tem vindo cada vez mais, de forma mais aflorada, para que a mulher consiga sim se estabelecer em posições de liderança, com posições fortes, em processos de tomada de decisão, participação de cadeiras aí em cadeiras e mesas bastante relevantes, olhando para negócios importantes. Com certeza. Eu acho que essa diversidade é uma riqueza dentro das empresas, né? Eu não falo de diversidade por uma questão de bandeira ou não. Eu falo de diversidade porque eu acredito na diversidade Sim. genuinamente, Sim. né? E porque a diversidade é um tema de negócio. O meu cliente é diverso. Nós queremos todas as pessoas dentro das nossas lojas. Todos são muito bem-vindos dentro das nossas lojas. Por que eles não seriam bem-vindos dentro da nossa empresa como nossos colaboradores? Eles são também. Então, eu tenho que ter líder mulher, líder homem, pessoas brancas, pessoas negras, de diferentes religiões, de diferentes posicionamentos, com diferentes ideias. A diversidade, eu acho que ela começa no respeito à diferença de ideias, entendeu? Sim. Sim. Porque você tem uma opinião, eu tenho outra. Se a gente conseguir se respeitar e complementar as nossas opiniões, a gente já tem um fruto muito melhor do que o meu fruto sozinho e o seu sozinha. Então, diversidade é mais do que cotas, é mais do que esse tema só de DEI, né? A diversidade, ela começa na diversidade das ideias, do quanto a gente está aberto para o novo, do quanto que a gente está aberto para o diferente da gente. Sim. E todos somos diferentes, né? Não sei por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar em isso. lidar né? com tudo isso, né? Dentro dos ambientes corporativos e até trazendo a questão da inovação. Quanto que a inovação precisa estar presente no dia a dia. Por questões de competitividade, por questões de mercado, desafios aí absurdos que existem, né? E cada vez maiores, olhando para a complexidade que se tem à frente dos negócios. Mas o quanto é importante que se tenha ambientes diversos para que você consiga sim fomentar ambientes mais inovadores. Mas não tenha dúvida, eu acho que essa é a chave, assim, umas chaves secretas que abrem as portas da inovação. Primeiro que inovação não é fazer foguete, igual o Elon Musk faz. Eu adoro, acho maravilhoso, que eu adoro coisa moderna. Mas assim, inovação, gente, é você fazer um processo que está na tua mão de um jeito diferente, que melhor do que foi feito ontem. Isso já é inovação. E, obviamente, em ambientes diversos, a probabilidade de as pessoas terem a cabeça um pouco mais aberta, um mindset menos fixo para um mindset mais voltado para um mindset de crescimento, Sim. A probabilidade é maior. Porque são diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas. E quando você convive no mundo de diversidade, isso se torna muito natural. E quando isso é natural, a criatividade aflora, porque o ambiente é seguro psicologicamente para aflorar. Ninguém é criativo em ambientes que não são psicologicamente seguros, gente. Né? E quem faz isso? O líder. O líder faz isso. O líder faz o ambiente ficar ruim. O líder faz o ambiente ficar bom. Contribui muito. Quem acha que não, tem que repensar, na minha visão. Eu tô em cadeira de liderança. Meu Deus, eu tô ficando velha. Já tem, assim, quer ver? 21 anos que eu tenho cadeira de liderança. Um período bastante relevante, olhando
na minha visão, os diferentes momentos em que você passou aí em posições de liderança. Isso. Eu me tornei líder muito cedo, né? Líder de equipes e em cargo gerencial mais executivo também muito cedo, né? Eu já me tornei uma executiva com cargo, crachá, né? Que eu acho isso uma bobagem, mas enfim, é o que tem, né? Eu tinha 28 anos. Eu era muito jovem para ser uma gerente de banco, né? Na época já gerenciando uma área bastante grande, uma área eu sempre estava no meio da transformação, Lucy. Acho que eu gosto tanto dela que ela me puxa, ela entendeu? vai te seguindo ali, te acompanhando, né? Vai me puxando. Então, a gente precisava fazer uma transformação gigantesca dentro do banco. Na área de contact center, eu me lembro bem, a gente precisava, o nosso desafio principal era o seguinte, nós temos que transformar essa área de call center Sim. de centro de despesa para centro de receita. Uau! Bem simples. Falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso em 2008? Então, assim, eu falei, caramba, como é que vai ser isso? E aí me chamaram para voltar do Rio Grande do Sul. Falei assim, ó, Jace, eu acho que tua cabeça, você é a pessoa, você tem perfil, vamos encarar essa transformação. Então, eu sempre trabalhei com transformações culturais, de mindset da liderança. Eu sempre fui colocada em situações como essa. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Eu não sei se eu tô lá porque eu gosto, ou eu aprendi a gostar porque eu sempre tô lá, não sei. Mas eu curto isso, né? Então, esses ambientes, essa transformação, esse mindset de transformação, de futuro, ele precisa acontecer mais. As lideranças precisam prestar mais atenção nisso. Né? O mindset fixo, aqui assim, mas eu sempre fiz assim, deu certo, eu vou continuar fazendo. É um mindset fixo, normalmente o líder ele tem um pouco mais de medo de dividir as coisas com o time. São aquelas pessoas que têm um pouquinho mais assim, mas eu detenho a informação, eu garanto que eu faço bem. Tá. Né? A gente precisa mudar um pouco isso, a gente precisa trabalhar mais o accountability dentro dos times. Sim. A gente precisa trabalhar o desenvolvimento, a confiança, relações baseadas em confiança. Porque se eu confio em você, eu dou espaço para você fazer. E se você não conseguir fazer, eu estou à disposição para te ajudar. É isso que um líder faz. Um líder serve. Né? Eu costumo dizer lá no Savanhago e para a galera aí que eu converso, que se você quer ser líder por status, para ter nome bonito no crachá, ou achando que você vai ganhar dinheiro, você está errado. Teu propósito está errado. A liderança é servir as pessoas, a liderança é ajudar as pessoas, você tem que gostar de gente. Se você não tem paciência com gente, cara, vai ser especialista. Sim. Tem especialistas no mercado ganhando muito mais do que líder, inclusive. Então, vai ser feliz. Com certeza. Né? Vai procurar aquilo que te faça mais feliz, que te satisfaça, né? Enquanto ser humano. Então, cadeira de liderança é para quem gosta, é para quem quer, é para quem tem propósito. Se tem alguém ouvindo e não, eu quero ser líder só porque é o único caminho de promoção, cara, repensa, o mercado está precisando de muitos especialistas de qualidade. Você não precisa fazer isso com você, porque você vai ser infeliz e um líder infeliz influencia a gente demais. A gente não tem esse direito. Eu acho que a gente não tem esse direito. Tem que pensar sobre a vida profissional, sobre a carreira e o impacto nas pessoas. Sim, até porque você gera um impacto direto pensando no quanto que você inspira a sua equipe e o contrário disso também é desastroso. Desastroso. Não é à toa que a gente tem tanto burnout nas empresas, não é à toa que o tema de doença mental está assim, alarmante dentro das empresas e na sociedade, não é à toa. É gente errada no lugar errado pelos motivos errados. Nós não podemos fazer isso com a liderança. A liderança, assim, as pessoas precisam estar, as pessoas certas nos lugares certos pelos motivos certos. Sim. Por que eu falo motivo certo? Porque não adianta eu ter as habilidades, eu ter a oportunidade, mas não é aquilo que eu quero da minha vida naquele momento. Então, o meu motivador não é o correto. Não adiantava a Jaciane vir aqui para Ribeirão
estar na cadeira de RH se eu não tivesse um propósito por trás disso, se eu não quisesse mudar minha vida, se eu não estivesse a fim de conhecer uma nova cultura, se eu não estivesse a fim de aprender coisas novas, aí os meus motivadores não seriam os melhores, porque desafios eu enfrentei até agora e continuo enfrentando. Sim. É uma cultura diferente, eu não tenho meus amigos de infância aqui, eu não tenho minha família aqui, eu não tenho ninguém aqui, né? Eu vim pra cá com meu marido, com os meus 2 filhos pet e é isso. Eu não tenho raiz aqui, eu não tenho para onde correr. Mas assim, eu precisava estar consciente e desejar isso para minha vida, para que os meus motivadores, eles fossem fortes o suficiente para que eu conseguisse superar os desafios que viriam. Sim, sim. E até olhando para a grandeza que o negócio vem ganhando, por exemplo, eu queria até uma curiosidade, quando você chegou no Savenhago, a empresa tinha quantas lojas? Menina, acho que tinha, e agora eu vou chutar aqui, não tava com 60 ainda, não. 50 e poucas lojas. Agora a gente tá com, entre Paulistão e Savenhago, já 68. E a gente deve fechar o ano de 2025. A gente deve abrir mais umas. A gente dobra o tamanho do Paulistão, de 5 para 10 lojas, e deve abrir mais uns 3 Savenhagos. Então, vamos fechar aí quase 70, mais, né? Quase 80 lojas. Quase 80 lojas. Devemos fechar esse ano com 14 mil colaboradores. A gente fechou 13 mil. Quando eu cheguei tinha 11 mil e pouco. Então, assim, crescimento super acelerado. Muito acelerado. E, consequentemente, a complexidade de tudo isso aumenta proporcionalmente. Com certeza. Praças novas. Sim. Cultura nova. Sim. Né? Porque o Savenhago, ele tem uma história lindíssima e fortíssima aqui na nossa região. Mas o Savenhago, ele tá entrando em regiões que a gente não tem história, que eles não sabem falar o nome da empresa. Então, como é que você cuida de uma região nova, né? Como é que você... A gente começou ali na região, né? Eles começaram já há um tempo na região de Campinas, que é uma região que a gente precisa trabalhar muito, porque o perfil das pessoas é diferente. Né? As pessoas, o mercado de trabalho de Ribeirão Preto é completamente diferente do mercado de trabalho de Campinas. Sim. E como é que a gente converge, se adapta e converge isso? Como é que a gente leva a nossa cultura? Como é que a gente explica que é a nossa cultura, né? Então, são desafios bastante relevantes e sofisticados, assim. Então, são problemas complexos que a gente tem para resolver. Não é mais uma empresa de problemas simples, é uma empresa de problemas complexos, né? E o legal é que todo o corpo diretivo tem muita consciência sobre isso. Então, as pessoas sabem disso, né? E nós estamos construindo uma empresa forte o suficiente, competente o suficiente para conseguir trabalhar esses desafios. Isso é legal, essa segurança é muito legal. Com certeza. Eu sinto essa segurança, né? E faço parte disso, Sim, então eu acredito sim. nisso. E a gente está lá trabalhando sério para que esse negócio realmente dê certo. Tem que dar certo, Luciana. Tem que dar certo. São 13 mil pessoas, são 13 mil famílias diretas e muitas indiretas. A gente não tem o direito de errar, não. Liderança tem que ter essa consciência. Tem coisas que a gente pode errar, tem coisa que não. Esse é outro papel de um líder, né? Você até me falou que tem muita gente que te ouve, né? Que são lideranças sim. com ambição de carreira de cadeiras executivas, tá? Eu sempre quis ser uma executiva desde que eu sou estagiária. Meu sonho da minha vida era ser uma executiva. Eu falava, eu vou ser uma executiva. Eu vou ser. Eu tinha 18 anos, eu já falava que eu ia ser. Eu não sabia nem o que eu estava falando, entendeu? Mas eu queria. Sim. Eu vislumbrava. Naturalmente, ele nem imagina a complexidade disso. Não imaginava. E eu vou dizer para vocês, sonhem, queiram, tenham ambição, mas se preparem. E não é só preparo técnico, é psicológico, é desenvolvimento humano. Você precisa saber quem você é. Sim. Você precisa se conhecer. Uma pessoa para sentar numa cadeira executiva, para ser um bom líder, para tomar decisões boas, ele precisa entender quem ele é, quais são as fortalezas dele, quais são as fraquezas dele e aprender a lidar com esse mundo de emoções que nós também temos. Não é porque você senta numa posição executiva que você virou um robô e que você não sente mais nada. Alguma. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, assim, a gente tem que se preparar não só tecnicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente até, eu diria. Sim, sem dúvida alguma. E até olhando para essa complexidade, eu imagino que com a grandeza que o Savenhago vem a cada ano,
em processo de expansão aí bastante robusto, todo esse processo esse desafio no desenvolvimento das lideranças de forma transformadora para que eles efetivamente se consolidem em posições de liderança e que sejam a diferença para cada uma das equipes ali que forem assumidas. Como que você entende esse papel olhando para um segmento tão dinâmico? Olha, eu acho que não sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu acho que nós temos que cuidar de todas as pessoas dentro da empresa. A gente tem que cuidar dos nossos executivos, a gente tem que cuidar das pessoas que chegam, mas a gente tem que cuidar muito da nossa liderança. Lucila, não tem como você expandir uma empresa do tamanho da nossa. Eu acho que não tem como expandir nenhuma, se a liderança não estiver sendo bem preparada. As empresas precisam ter consciência de que é fundamental investir dinheiro no desenvolvimento das lideranças. Não é gastar dinheiro, é investir, porque tem retorno. Desenvolvimento humano tem retorno, né? Então, a gente tem dentro do Savenhago, nesses 2 últimos anos, a gente implementou universidade corporativa, a gente vem implementando programas robustos de desenvolvimento de lideranças. Programas, ontem a gente lançou oficialmente o nosso programa de desenvolvimento de sucessores. Uau! É o primeiro programa. Super quente aí. Super quente, foi ontem. Hoje a gente encerrou a primeira turma de desenvolvimento de gestores, que são pessoas que já estão nas cadeiras, e eles ficaram 4 meses sendo desenvolvidos para que consigam fazer essa transição de especialista para líder de uma maneira melhor. E aí a gente percebeu que com a velocidade do varejo, nós vamos ter que implementar mais programas, não só os PDGs da vida. Tá. Então a gente incluiu esse programa, que é o Programa de Desenvolvimento de Sucessores, que é antes de você ser líder. Então, o que a gente precisava fazer? Na verdade, ali nós conseguimos mapear 2 situações em uma só. Primeiro, eu preciso saber quem tem vontade de ser líder. Então, eu já consegui mapear quem tem. Porque nós abrimos o programa para inscrição. Tá lá, os 13 mil funcionários. Quem tá afim, vai lá, se candidata. Livre, espontânea vontade ali. Livre, espontânea vontade. Por quê? Porque eu que tenho que dizer que eu quero ser líder. Sim. Você precisa dizer, e você tem que ter espaço para dizer isso. E com um olhar bastante atento, o colaborador também com um olhar muito atento, o quão responsável ele é pela carreira. Com Esse certeza. protagonismo da carreira, definitivamente, É fundamental, né? os profissionais precisam assumir. Precisam. Esse Você sabe que protagonismo. quarta-feira agora, dia 15, a gente teve a nossa reunião semestral presencial, né? Então, tinha quase 200 pessoas na sala. E o tema que permeou todo o evento foi empoderamento da liderança. Sim. Né? Então, assim, como é que eu ensino a liderança a ser empoderada quando eu deixo a liderança tomar decisões? E como eu deixo eles tomarem decisões? Eu preciso desenvolvê-los para que eles tomem boas decisões. Então, assim, eu preciso criar esse ciclo virtuoso dentro da empresa. Sim. De desenvolvimento, aí eu ensino, ele vai lá, toma a decisão, aí dá certo, ele começa a ficar mais seguro, aí eu vou soltando, ele vai decidindo, você vai empoderando a liderança, dando autonomia, e aí acontece o accountability que eu te falei, que as pessoas começam a ter a dor de dono, chama a responsabilidade para si, fala, eu paro de dizer que a culpa é sua, eu uso muito mais o eu do que o você. Eu vou fazer, Lucia, deixa comigo que eu resolvo, se eu precisar de ajuda eu te falo. Então, a gente precisa fazer esse movimento acontecer dentro da empresa. E eu não conheço outro jeito a não ser através da cultura e desenvolvimento. Não sei se existe, eu acho que não. Porque na minha vida inteira, que eu tô dentro de empresa, só tem uma receita, cara, que dá certo. É desenvolver as pessoas e trabalhar a cultura da empresa. Tem que ter diretriz. Uma cultura que não é cuidada, que não que não tem intenção, que você não escreve o que você quer para aquela cultura, que não tem estratégia, porque assim, independente de você ter estratégia para trabalhar a sua cultura ou não, ela será trabalhada. Sim. Independente de você ter intenção em transformá-la, ela será transformada. Isso não é mas eu sou o dono e eu... Não existe isso. Lucila, difere. Difere. As pessoas chegam e mudam a cultura.
E ela vai mudando e você perde o fio da meada. Então, precisa trabalhar cultura de maneira consciente, desenvolvimento humano de maneira consciente e tem que começar na base, porque varejo é muito rápido, a gente tem o desafio da expansão, como você bem colocou, e eu preciso de liderança pronta o tempo todo. O mercado está super aquecido, veloz, os turnovers das empresas crescendo, o varejo principalmente, é um desafio gigante para nós. Nós temos aí a diversidade geracional, que traz pontos positivos, mas também traz pontos de desafios enormes. Gigantes. A gente percebe uma geração chegando que não quer exercer cargo de liderança dentro das empresas, porque eles não têm o mesmo mindset de ficar muito tempo dentro da mesma empresa. Então, não dá tempo, às vezes, de você despertar esse lado nessas pessoas de se apaixonarem pela liderança. Sim. Então, assim, não está muito fácil a nossa vida. Então, a gente precisa realmente cuidar de tudo com muita consciência, velocidade, responsabilidade e competência. E ainda assim, a gente sofre bastante. Muitos desafios que o mercado tem apresentado. Eu diria para você que eu nunca vi o varejo do jeito que está. Nunca vi. O turnover do varejo tão acelerado como ele está agora, nesses últimos 6 meses. Realmente o mercado está com uma reação diferente. As pessoas estão diferentes. Essa geração que está chegando está diferente. Tanto que a gente decidiu, a gente tomou uma medida legal de aumentar até a diversidade geracional dentro da empresa. A gente lançou no ano passado, na metade do ano, o programa 50+. E eu comecei a atrair os profissionais mais seniors, mais experientes, e fazer esse mix com os mais jovens, porque esta senioridade nos ajuda. Sim, eles complementam o jovem. Muito. Então, as empresas também precisam abrir a cabeça para isso. Não, mas já tem 40 anos, já tem 50 anos, não vou contratar. Gente, para com isso, pelo amor de Deus, porque tá dando muito certo no Savenhago. Tanto que a gente abriu o programa com 500 vagas para 12 meses. O programa, ele terminaria em junho, agora, de 2025. Agora. Isso. Só que assim, eu já contratei 420 pessoas. Né? Então, com certeza, eu vou passar das 500 contratações. Com certeza. E eu saí de 11% da nossa base 50+ já para 13, e eu cresci minha base, né? Então, já estou com 13 mil colaboradores, eu comecei, eu tinha 12 mil. Então, vejam que realmente é um negócio que a gente está tendo uma experiência bem legal. Bem legal. E a galera tá gostando, os funcionários estão gostando, sabe? E eu tenho uma percepção como cliente. Eu sou cliente do Savenhago e uma percepção de uma excelência da forma como você é atendido, que é algo assim impecável. Ai, que bom. Impecável. Eu acho que você consegue trazer esse mix de gerações ao mesmo tempo que você tem uma geração Z com várias questões, uma flexibilidade maior de horário, uma flexibilidade maior de modelo de trabalho, flexibilidade olhando para posições com necessidades aí de assumir cadeiras que não sejam de liderança, projetos complexos, sim, com alto nível de demanda. Em contrapartida, você tem uma geração sênior que pode até ter sido em algum momento saído do mercado de trabalho, teve a oportunidade de retornar e trazendo um encantamento, aí retomando esse encantamento, né? Isso é fundamental, na verdade. Sim, a gente percebe isso, reconhecemos isso, e é por isso que a gente lançou o programa. E a gente está muito feliz com esse programa, muito feliz até da forma com que os nossos colaboradores e a sociedade reconhecem. Porque as pessoas às vezes param, a gente fala, mas eu já tenho 50 anos, sério que vocês me contratam? Claro! E não precisa ter experiência, sim, né? A gente ensina, a gente está disposto a ensinar. A Universidade Corporativa chegou em julho do ano passado para isso. E a gente tem muito orgulho disso, porque o varejo é a porta de entrada para tanta coisa, para tantas pessoas. O varejo forma tantos profissionais para esse país, gente. Nossa, o varejo é assim... Eu acho que é uma das melhores escolas que a gente tem no nosso país, sabe? Porque nós temos muitos varejistas. Sim. Então, o volume de vagas de emprego é muito grande. Então, se todos os varejistas tiverem essa consciência até social, Lucila, da necessidade de desenvolvimento profissional... Sim, e aí pensar no impacto positivo que você gera para a sociedade. Porque isso volta para o próprio varejo.
né? Eu comecei a trabalhar no varejo quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu trabalhava numa loja que vendia eletrodomésticos, sofá, essas coisas. Eu era uma menina. Trabalhava no shopping. E veja, né? Hoje eu sou uma executiva de recursos humanos. Sim, sim. Né? Então, assim, eu não posso negar que a minha entrada foi no varejo. Eu nunca vou negar isso, porque eu tenho orgulho de ter feito essa trajetória. Eu não tenho vergonha de dizer que eu era uma operadora de call center. Porque o call center me ajudou a perder a timidez. Sim, sim. Porque eu não conseguia falar com as pessoas e eu era obrigada a falar no telefone, mas eu era obrigada. E isso melhorou a minha dicção, isso me deu confiança, segurança. Então, assim, tudo é como você reage, né? Eu poderia ter reclamado ou poderia ter aprendido. Eu resolvi aprender e usar tudo que eu aprendi a meu favor. Então, acho que liderança precisa fazer isso. Os profissionais precisam fazer mais isso. Reclama menos, aprende mais, executa mais, foca no objetivo, olha para aquilo que você quer e persegue, vai atrás daquilo. É mais difícil de desanimar. Com certeza, porque afinal de contas, as adversidades elas vão existir. Vão. Você precisa ter muito forte o objetivo que você quer conquistar e isso. Seguir em frente. O dia que você estiver chateado, triste, você lembra o porquê das coisas. Por que eu tô aqui mesmo? Tô brava hoje, mas por que eu tô aqui? Por isso que eu falo do propósito. Por isso que eu falo que você tem que saber o que você quer. Os teus motivadores de estarem ali, quais são. Porque nos dias difíceis, é o propósito e os motivadores que te colocam em pé. Mantenha ali. Sim, e dias difíceis todos temos. Com certeza. Né? Tem gente que olha pra gente e fala assim, ela é executiva, maravilhosa, não tem desafio nenhum. Gente, tem muito desafio, Lucila. Tem muito. Porque, na verdade, é proporcional ao tamanho da cadeira que você tem. Com certeza. E aí, os desafios, eles vêm em tempo recorde, assim. Isso. Em muitos momentos, você tem vários leões ali no mesmo dia pra... Tem. Às vezes tem uns leões dentro de você para você dominar. Sim. Esses são os mais difíceis, né? Esses são os mais difíceis. A concorrência não tá fora de você. A concorrência tá dentro de você. Você tem que competir, não é com quem tá fora, é com quem tá dentro. Eu não vou competir com você, eu vou competir com a Jaciane de ontem. A Jaciane de hoje precisa competir com a Jaciane de ontem. E a de hoje precisa ser melhor do que a de ontem. Eu acho que isso faz com que você se desenvolva. Isso faz com que você atinja seus objetivos. É menos reclamação, mais ação. É menos energia gastando, falando dos outros, falando e reclamando e murmurando, e mais energia estudando, aprendendo, resolvendo problema. Ah, mas é fácil falar? Não é nem fácil falar e menos ainda fazer. É decisão. Eu decidi fazer, eu decidi pensar assim, Sim. Eu decidi ser assim, eu tenho que decidir todos os dias, que tem dia que eu também quero reclamar. Aí eu vou, às vezes, na frente do espelho, dou aquela reclamada, reclamo lá com meus cachorros, que não vou falar pra ninguém, e volto e falo, não, pera, qual que é a minha motivação mesmo? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Deixa eu centrar aqui e voltar. Porque eu acho que é o segredo, eu acho que uma boa liderança faz isso, e para fazer isso tem que se conhecer, né? E tem que se permitir. Tem que ter coragem. Sim. Não vai ser sempre perfeito, viu, Lucia? E até olhando a questão da tolerância ao erro também. Porque... Não existe transformação sem tolerância ao erro. Não. Foi bom você falar disso, porque você falou de inovação. Pessoal, não existe inovação se não existir tolerância ao erro, tá? O erro faz parte da inovação. E, inclusive, quando a gente fala de transformação digital... O erro, ele é muito bem visto na transformação digital, porque ele impulsiona a criatividade, ele impulsiona a inovação. Não tem como eu fazer uma coisa que eu nunca fiz, vou fazer pela primeira vez e ela sair perfeita. Não vai sair perfeita. Sim. Vai sair errado. Sim. E aí eu não preciso me importar com o erro ou justificar ele, eu preciso aprender com ele. Então o erro, ele precisa ser tolerado. E eu não estou falando daquele erro, falta de atenção, aquelas bobagens, não é sobre isso que nós estamos falando. De algo estruturado, efetivamente. Lógico. Eu estou dizendo erros de coisas que eu estou tentando implementar. Então, por exemplo, ontem foi a primeira vez que nós implementamos um PDS dentro da empresa, que é um programa de sucessores. É claro que a gente saiu do evento ontem já olhando, o segundo a gente já vai fazer mais isso, tirar isso, porque a gente aprendeu. Talvez o participante nem tenha percebido que a gente errou alguma coisa, mas nós sabemos que nós erramos. Sim. E nós vamos aprender com isso. Então, assim, o erro e o líder, gente, se você é um líder, que a sua equipe não propõe nada, não inove nada, não tem criatividade em nada, sinto muito, colega, a culpa é sua.
Você não deixa as pessoas pensarem. E quando elas pensam, você não deixa elas tentarem. E quando elas tentam e erram, você crucifica elas. E aí elas não vão fazer de novo. Então, se você tem uma empresa parada no tempo e no espaço, se você tem um time parado no tempo e espaço, sinto muito, amigo, a culpa é sua. Você que tem que desconstruir esse mindset. Seja tolerante ao erro. O erro é benéfico para a inovação, para a prosperidade da sua empresa. Então, é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Não existe transformação digital se não existir tolerância ao erro e essa empatia com o erro. Eu gosto do erro, ele tem que acontecer aqui. Sim. Porque daí você erra pequeno, aprende rápido e já sai acertando. Você já tem ali as inclusive, correções economiza necessárias. Sim, Exatamente. Você erra pequeno, né? Erra pequeno, isso mesmo. Você vai pilotando ali aí para conseguir trazer algo exponencial de forma assertiva. Antes de escalar, né, Lucila? Sim. Essas metodologias mais antigas de projetos, né? Eu já trabalhei com elas, metodologia MAR, metodologias várias. Eu não gosto. Eu gosto das metodologias ágeis, né? Eu prefiro. Justamente por isso, porque eu testo rápido, eu erro rápido, eu conserto rápido, eu aprendo rápido e gastando pouco. E tudo é muito rápido. Não dá mais tempo de fazer aquelas metodologias, gente, que levam um ano para desenhar o projeto. Porque daqui a um ano eu já não preciso mais nada daquilo. Já mudou tudo. Já veio uma IA, já estou fazendo. Então, a gente precisa ter metodologias mais rápidas de tomada de decisão, de teste, para você colocar em place as coisas, né? E você não vai expandir uma coisa que não tá boa. Por isso que as metodologias ágeis são importantes. E é importante a liderança conhecer sobre isso. Porque, mas eu vou ter que estudar isso? Vai ter que estudar isso, vai ter que fazer, não é tão difícil. Começa pequeno, testa um pouquinho, né? Eu costumo brincar, né? Uma das metodologias ágeis que eu gosto é quando você fala o seguinte, fala assim, olha, pro varejo serve. Eu posso fazer uma receita de bolo para vender 200 fatias de bolo, 400 fatias de bolo, de uma receita nova de bolo. Eu posso fazer um cupcake primeiro para ver se ficou bom. O cupcake é mais barato do que o bolo para 200 pessoas. Qual que eu vou fazer? O cupcake, gente. É mais rápido, custa pouco. Eu divido em quatro pessoas experimentar, tá ruim. Vamos melhorar isso aqui. Depois você faz mais um cupcake. Começa com o cupcake, gente. Não começa com o bolo de 50 quilos, não. Então, essas metodologias ágeis, elas te ajudam a fazer isso acontecer dentro das empresas. Então, recomendo que as pessoas que não conheçam, procurem conhecer. Não é tão complexo. É muito legal, inclusive. É muito simples. É só ter a cabeça aberta para aceitar o novo. Sim. E até dentro de um processo de transformação com tanta possibilidade que você tem para inovar, para olhar para o seu negócio, para olhar para o segmento, para tipo de negócio, tipo de produto, perfil da equipe. Então, é algo muito factível e relevante. Isso. Um ponto super importante, cada vez mais, um ponto que fazem aí os colaboradores permanecerem nas empresas é o quanto o líder ele é inspirador, olhando para desenvolvimento de carreira e muitas vezes, não vou dizer 100%, porque é muito... não dá para colocar todos aí no mesmo balaio, mas sempre que num pedido de demissão... É muito comum que aquele colaborador ele está deixando o líder e não está deixando a empresa. E talvez isso pudesse ser revisto, né, com antecedência. Com certeza. A gente faz pesquisa de desligamento e eu analiso as pesquisas todas para entender o que está fazendo as pessoas pedirem demissão. No mercado em geral, com certeza passa dos 95% das pessoas que pedem demissão. De maneira geral, elas pedem demissão do líder e não da empresa. No Savenhago, a gente tem uma situação um pouco diferente. As pessoas têm um senso de pertencimento muito grande no Savenhago, é muito legal, sabe? E sim, eu tenho problemas também, desafios de liderança, não tenho dúvida disso, tá? Tenho bastante. Mas o meu percentual não é tão alto do que em relação ao que a gente vê no mercado. É um pouco mais baixo, mais ruim. E a gente está trabalhando para melhorar. O varejo, em geral, ele tem um desafio grande da carga horária. As pessoas não gostam de trabalhar sábado, domingo, feriado. E o varejo abre sábado, domingo, feriado. Então, o principal motivo de saída é que, às vezes, eles encontram um trabalho onde não trabalhe nos sábados e domingos ou todos os feriados, sabe? Então, eu tenho mais concorrentes até do que o mercado. Porque o mercado, às vezes, é só a liderança. A gente não. A gente tem essa questão. E já colado ali é a liderança.
tá? Porque a liderança, as pessoas, principalmente a geração Z, os millennials, eles procuram um senso de pertencimento. Sim. Eles precisam sentir que eles pertencem àquele sistema, àquele ecossistema. E que a opinião deles é ouvida e é importante. Se eles não sentirem isso, eles não ficam. É não simples conecta, assim. né? É impressionante. E aí a gente tem aquele choque geracional de alguns líderes que são pessoas mais seniors e que foram, que eles aprenderam que eles não têm que ouvir ninguém, que eles são mais experientes e que é para fazer o que eu falo e nem me perguntar o porquê. Isso não funciona. Então a gente tem esse choque geracional no mercado de trabalho. Não é só no varejo. Não, é de forma geral. No mercado né? de maneira geral. Então, por isso que eu chamo a atenção da liderança. Tem que mudar o mindset. Tem que olhar para frente. Tem que entender o que está acontecendo. Porque nós precisamos que essa galera fique nas empresas e desperte a ambição, a vontade de assumirem cadeiras de liderança. Porque senão daqui 10 anos, quem vai sentar na cadeira, né? Quem serão as pessoas? Daqui 10, 15, como é que nós vamos fazer? Eu preciso formar meus sucessores. Eu preciso formar gente para o mercado de trabalho. Eu preciso formar líderes para ficar no RH do Savenhago. Eu preciso disso, não é? Já você vai sair. Não é que eu vou sair, gente, mas é que assim, a vida, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho que ter sucessão. Tem que ter vários sucessores. A empresa pode crescer muito mais. A gente vai precisar de muito mais gente. Como é que vai fazer? Então, todo mundo precisa pensar nisso. A empresa, isso serve da pequena à gigantesca. Todo mundo tem esse desafio, né? E as pessoas querem ficar assim com lideranças inspiradoras, lideranças que realmente estejam dispostas a ensinar. E aí volta àquele ponto inicial que eu te falei, Lucila. A pessoa, para sentar na cadeira de liderança, ele tem que saber por que ele quer sentar lá. E não pode ser só pelo nome bonito do cargo ou pela grana que ele acha que ele vai ganhar. Eu conheço gente que sentou em cadeira de liderança por cargo, por nome e por salário. Não durou nem 6 meses porque não tem talento nenhum, né? Nenhum. Ele se prejudicou porque vai voltar atrás. Como é que eu vou pegar um cara que, sei lá, sentou numa cadeira executiva, numa cadeira de liderança, de gerência e voltar para uma outra? Às vezes não dá. Sim. Então fica ruim para esses movimentos são bastante desafiadores aí. Aí fica a relação perde-perde. A empresa perde, o time perde, o próprio profissional perde. Por isso, gente, quem tem que ter consciência se deve ou não sentar naquela cadeira de liderança é quem vai sentar na cadeira. Não é quem quer te colocar lá. É você que tem que saber se você quer. Porque você tem que ser feliz. Líder infeliz produz um monte de gente infeliz, doente, entendeu? Ambientes insalubres, psicologicamente falando. E não dá certo, isso não dá certo. Não dá mais certo, né? Não sou eu que estou falando. É só pegar a lista de CID do INSS, a quantidade de gente afastada por depressão, por problemas psicológicos mentais é enorme. Então, o burnout tá aí. E aí, nós vamos fazer o que com isso? Ó, eu sempre falo isso para minha liderança, que é o seguinte, uma dica bem simples para os líderes, tá? Não custa nada, inclusive você não precisa ser nenhum gênio para fazer isso. Chega um dia de manhã e dá uma olhada. Chega mais cedo que o teu time, um dia, e observa como eles vão entrando, como eles vão chegando, seu time. Chegou sorrindo, chegou triste, chegou assim, chegou assado. Aí, na metade do dia, você dá mais aquela passadinha de olho para ver como é que tá o clima. E no fim do dia, você observa como eles estão indo embora. Depois de uma reunião com você, então, é maravilhoso. Faz uma reunião no final do dia. Sei lá, os caras saem às 6, faz uma reunião às 4 às 5h30. E observem como essas pessoas estão indo embora. Estão indo embora com raiva, frustrados, cansados, magoados, bravos, ou eles estão indo embora realizados, felizes, aliviados, rindo. Como é que está indo embora? Porque nós, enquanto líderes, temos que ter consciência de que nós influenciamos sim a saúde mental das pessoas, que nós influenciamos sim o dia das pessoas e que nós influenciamos sim o que a gente devolve para a sociedade às 18 horas quando eles vão embora. E não adianta você dizer que você não tenho nada com isso. Tem sim. Tem sim, porque eu quero saber o seguinte, Lucila, você ficou 2 horas comigo. Eu vou olhar pra você antes de eu ir embora para eu tentar sentir de você o que eu deixei em você. Sim. E quando você chegar na sua casa, o que será que você vai falar de mim? Nossa, graças a Deus aquela Jaciane foi embora na minha frente, que eu não aguentava mais olhar pra ela. Ou, cara, já se foi lá no meu podcast e foi muito massa. É minha responsabilidade. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo para você.
é minha responsabilidade enquanto líder pensar no que é que eu devolvo para essa família no fim do dia. Um pai nervoso, irritado, uma mãe estressada, cansada, frustrada, ou eu devolvo um pai legal, uma mãe feliz, pessoas realizadas? O que eu estou devolvendo, gente? O que as pessoas sentem depois de passar umas horinhas comigo? Desespero? Ou elas se sentem bem? Sim. O líder não precisa ser um gênio, mas ele precisa ter essa consciência. Se ele tiver essa consciência, eu tenho certeza que ele vai inspirar as pessoas. Eu não preciso ler todos os livros, eu não preciso saber tudo de tudo. Não é isso, não é sobre isso. É sobre consciência de quem você é, das suas ações e o impacto das suas ações e decisões na vida do outro. O líder precisa pensar sobre isso. Eu com certeza não acerto todo dia, mas eu tento acertar todo dia. E quando eu erro, eu peço feedback. E às vezes eu tenho feedback, às vezes quando eu não tenho feedback percebo que errei, eu mesma vou pedir desculpa. O líder tem que pedir feedback, viu? Porque pedir feedback é uma demonstração de que você também quer investir no teu desenvolvimento. Sim. Não é fraqueza, é força. As pessoas que eu conheço que mais têm sucesso na vida não são as que receberam feedback, são as que pediram. Que o ato de pedir é muito diferente do ato de só receber. Muito. E você tem que estar muito preparado ali, porque você não sabe o que vai vir. Tem que aguentar o tranco. Né? Mas é muito rico no momento que você está preparado para ouvir, ali disposto a ouvir e aberto para isso, é muito rico. Porque o aprendizado que você tem é exponencial. Ah, com certeza. E só pergunta quem quer ouvir, né? O segredo não é o que eu vou ouvir. O segredo é eu ter coragem para perguntar. O que mostra que minha cabeça é diferente não é a questão do que eu vou ouvir de você. É a coragem que eu tive de te perguntar e ouvir. Sim. O que você tem a me dizer. É esse o segredo. O segredo é a coragem de ouvir. Porque se eu quis te ouvir, eu vou aguentar o tranco. E eu vou fazer as mudanças que eu preciso fazer. Porque eu tive coragem de pedir isso. A iniciativa foi minha. O ato foi meu, a ação foi minha. E nós somos resultados das nossas ações. Nós somos resultado das nossas decisões ou não decisões, das nossas vontades ou falta de vontade, das nossas ações ou não ações. Esse é o nosso resultado. Eu sou um resultado disso, com todas as minhas imperfeições e com tudo que eu preciso fazer para melhorar. E com tudo de bom que eu também carrego. Foram as minhas ações, as minhas decisões, as minhas vontades ou a falta delas que definem o que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu acho que é protagonismo. É o que você falou lá no começo. No fim do dia, tudo é protagonismo. Quem eu quero ser, qual é o legado que eu quero deixar, o que eu quero produzir, qual é a consciência que eu tenho. Eu não sei, eu fico pensando o tempo todo assim, eu tô no mundo por quê, né? Eu penso o tempo inteiro. Sim, e qual é a contribuição que eu posso gerar aí? Eu prefiro gerar alguma coisa boa, viu? Com certeza. Eu sempre faço uma provocação que é... Você precisa entender muito bem qual é o seu porquê e qual é o seu porquém. Porque a partir do momento que você tem essas respostas e elas vão mudar, isso está muito atrelado ao seu momento de vida, seu momento profissional, dificuldades ou momentos gloriosos que todos nós temos, mas a forma como você está olhando para tudo isso. Com certeza. A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida, né, cara? A vida é tão legal, meu, tão legal. E é tão legal quando você sabe o que você quer. E você começa a saber o que você quer, também sabendo o que não quer, né? Sim, seja parte desse... Eu percebo, sabe, Lucila, que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de sonhar. Acho que a gente não é ensinado a sonhar na nossa cultura, sabia? Tipo assim, isso não é pra você. A gente ouve tanto, assim, uma pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa próspera financeiramente. Sim. Você fala assim, mas deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter recebido herança. Deve ter feito coisa errada. Cara, por que isso? Deixa a pessoa... Cara, a prosperidade é uma coisa boa, não é vergonha. Não é vergonha. Com certeza. E parece que na nossa cultura é feio você ser próspero. Sim. É feio você ter sucesso. É feio você sentar numa cadeira executiva. Não é feio não. Se é o que eu quis da minha vida. Outra coisa, é algo bonito. Que você lutou pra isso. Você lutou. É ter um mérito. Se você foi honesto, né? Lógico. E você lutou, é seu mérito. Sim. Então, assim, por que não sonhar? Eu não venho de família rica, né? Eu sou a primeira geração de gente formada no 3º grau da minha família.
certo? Isso é um orgulho tremendo. É um orgulho. Eu estudei em escola pública, galera, né? Então, graças a Deus, eu nasci numa cidade que tinha escola, que a gente tinha muitas escolas públicas muito boas. Eu sou curitibana e as escolas continuam sendo boas. Mas eu estudei na escola pública, não tinha grana para pagar a escola, né? Eu era daquela que fui fazer a faculdade e eu precisava fazer hora extra para me manter, e eu fazia trabalho da faculdade dos outros e cobrava por folha, e eu vendia sabonete, e eu vendia bijuteria, e eu fazia o que dava. E tá tudo bem, e eu tenho orgulho disso, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, nenhuma. E tem gente que quer esconder, e eu não sei porquê, sabe? Então, assim, eu não nasci diretora de RH na condição que eu tenho hoje. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque eu não sou melhor do que ninguém. A minha diferença, talvez, para a diferença de pessoas que não chegaram, talvez tenha sido a vontade mesmo, porque ninguém, Sim. não é todo mundo que Sim. quer ser diretor, né, do executivo, as pessoas são livres para serem o que quiserem. E outros que talvez não tenham tido, assim, a força ou a vontade de fazer o que eu fiz, de passar por tudo que eu passei. Né? Porque, enfim, não quiseram abrir mão de tanta coisa. Sim. Eu abri mão de muita coisa. Sim. Não me arrependo de nada. Mas também não vou dizer, sempre foi um sonho ou cor-de-rosa. Não existe isso. Existiram dias de luta e ainda existem, vários. Mas as minhas decisões são conscientes e eu é que controlo a minha vida. Eu sou a sócia majoritária da minha vida. E eu não aceito outro sócio majoritário, a não ser Deus, né? Deus é o sócio, é ele que manda em primeiro lugar. Com certeza, sim. E depois, na sequência, sou Sim. eu que mando a minha vida. Mas a minha vida, a sócia majoritária, sou eu. E eu sou responsável, sim, pela minha trajetória. Se eu tenho sucesso, a culpa é minha. E o fracasso também é culpa minha. E eu lido bem com isso. Acho que se você faz isso, você já vai ser um líder inspirador pro teu time. Que pouca gente tem coragem de fazer isso, infelizmente. Mas quem ouviu a gente, eu desejo que tenha coragem, que dá certo. Sim, e que tenha assuma essa posição de protagonista, que talvez pode ser que até hoje não tenha assumido, mas que tenha essa garra para assumir. Isso. Porque é o que vai trazer o diferencial. É uma delícia ser o dono da própria vida, né? Recomendo. Eu acho que é uma experiência fantástica. Fantástica. É a permissão de Deus, em primeiro lugar, porque eu pertenço a Deus, né? Eu acredito em Deus, independente de qualquer religião, e na sequência sou eu. Então, assim, é muito gostoso você ser dono da sua vida, ser dono da sua história, ser dono da sua jornada, sabe? Claro. É uma delícia. Claro. É bom que você não arruma encrenca com ninguém. É isso aí. Gostei. Muito bom. Obrigada por esse bate-papo tão rico e recheado aí de insights, super pertinentes para um momento tão importante, onde nós vivemos um mercado muito dinâmico, um mercado muito acelerado e em processo de transformação contínua. E o processo de desenvolvimento de lideranças, ele é um desafio cada vez maior. Com certeza. Olhando para toda a questão geracional, hoje você tem até 4 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Imagino eu que com o aumento da expectativa de vida, isso vai ser cada vez maior. Sim. Porque você vai ter um aumento de gerações no mesmo ambiente de trabalho, com expectativas, ambições e necessidades distintas. Exato. Então, que nós possamos aí estar juntas em outras conversas com temas tão importantes e relevantes. Muito obrigada. Eu é que agradeço, é uma honra, né, estar aqui com você, Lucila. É uma honra falar para as pessoas, espero ter aportado algum valor na vida de alguém. Sem dúvida alguma. Se aportei valor na vida de uma pessoa, meu dia tá pago já, eu fico feliz. E eu estou à disposição também, se as pessoas quiserem acionar, quiserem conversar, bater papo, fazer perguntas. Acho que você vai colocar o LinkedIn, né? Pode colocar, fica à vontade.
A gente está aberto para conversar, para trocar ideias. E eu desejo muito sucesso para todo mundo que está buscando uma cadeira de liderança. Pensa um pouquinho sobre isso. Não perde a coragem, não desanima, não, que esse país está precisando de lideranças corajosas, inspiradoras, para a gente fazer esse negócio acontecer. E vai acontecer. E as empresas são alavancas de prosperidade desse nosso país, cara. Então, a gente precisa de gente boa, de líderes bons, fazendo esse país ir pra frente. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada. E para você que nos acompanhou no 18º episódio do Pod Emprego, muito obrigado. Aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Espero você no 19º episódio do Pod Emprego. Até lá!